Grande, nós estamos recebendo, neste momento, nos estúdios da CBN, o Procurador de Justiça licenciado, doutor Sérgio Harfuch, do PSC, ele que é pré-candidato ao Senado da República. Doutor, muito obrigado por atender o convite de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aquilo que eu tenho para oferecer. Hoje nós temos aqui uma pesquisa do IPEMS. A gente vai começar a conversar com o senhor aqui falando de números. A pesquisa do IPEMS, publicada hoje no Correio do Estado, uma pesquisa que foi feita em 40 municípios, ouviu 1.200 pessoas, dos dia 14 agora até o dia 20. Ela é muito recente. Coloca o senhor aí à frente de um senador da República, o senador Pedro Chaves, coloca o senhor à frente de Marcelo Miglioli, coloca o senhor à frente de Francisco Maia, atrás apenas de Nelsinho Trades, Zeca do PT e do senador Moca. O senhor aí aparece numa pesquisa já figurando com um número importante, 7%. Aqui o senhor imagina, aqui o senhor dedica, aqui o senhor, como é que o senhor avalia esse posicionamento, essa boa presença numa pesquisa para o Senado da República, o senhor que é pré-candidato, doutor? Quer me parecer que o reflexo dessa pesquisa mostra aquilo que é óbvio. O cidadão acordou, o eleitor acordou, ele entendeu que o voto dele define quem vai se posicionar à frente do destino da nação, seja pelo legislativo, seja pelo executivo. E essa onda inaceitável de corrupção, desvio, de condenados, de discussão se prende ou não prende depois de ser condenado, abriu os olhos do cidadão. E ele quer algo novo. Ele quer alguém que não tem marcas no seu passado, alguém que não tem processo criminal, não tem improbidade, não tem desvio. Foi isso que estimulou o senhor, inclusive, a colocar o seu nome numa pré-disputa? Me parece que dentro dos candidatos que se apresentam, essa é uma característica que me distingue deles. Aqui na pesquisa, pelo menos por enquanto, nós não temos o índice de rejeição daqueles que lideram. Mas, naturalmente, nós temos aqui o Nelsinho Trades com 41,59%, Zeca do PT em segundo, Valdemir Moca, que hoje não seria reeleito de acordo com a pesquisa, e o senhor aqui. Então, o senhor acredita que hoje uma exigência do eleitor, ele vai tentar, ele vai ser mais exigente também na hora de escolher? O senhor acredita que ele vai querer dividir o joio do trigo lá na urna? Eu tenho essa esperança. O Brasil é um país constituído de um país de pessoas amistosas, acolhedoras, tolerantes, crédulas, mas tudo tem um limite. E eu penso que chegamos a esse ponto, chegamos a esse limite. E isso é um elemento que me conduziu a oferecer meu nome, depois de 26 anos de carreira dentro do Ministério Público, tranquilo, já próximo até de uma aposentadoria. Eu vejo minha vida aberta novamente para um inusitado de tantos pedidos. E isso foi a população, foram pessoas. Eu nunca acreditei no exercício de uma atividade, pelo menos no meu caso da infância e juventude, atrás da minha mesa. Eu procurei a prevenção. No lugar de esperar que o infrator venha já com uma ocorrência policial na minha mesa, um dia meu filho disse assim: pai, você precisa chegar antes da bala. O Brasil é o 4º país no mundo em homicídio de pessoas abaixo de 19 anos. E quando eu fazia júri, eu percebi que de cada 10 júris que eu fazia, 6, 7 tinha lá um adolescente morrendo e um garoto lá de 18, 19 anos matando. Os números são terríveis. A cada 10 minutos uma pessoa é assassinada nesse país. Pois isso vem por conta da impunidade, desse desmando, da tolerância quanto ao tráfico de drogas, do escancaramento das nossas fronteiras, do descaso com a autoridade e responsabilidade dos pais. O pai de família tem que ser respeitado. O sujeito de bem, independente da condição econômica dele, precisa ser respeitado. Deixa o pai e a mãe cuidar do que sucede dentro da sua casa. A gente, a título de proteção integral, que é o artigo 1º do Estatuto, vem interferindo há 28 anos. O Estatuto foi mal lido, mal ensinado. Promotores de justiça bem intencionados, conselheiros tutelares bem intencionados, estão invadindo a casa, suspeitando do pai, jogando pai contra filho. O resultado é esse.
você desestrutura, você altera aquela realidade doméstica, bota um guri para ir para a rua, ele morre, e quem vai enterrar esse guri não é o promotor, não é o conselheiro tutelar, quem enterra filho é pai e mãe. E o Brasil é o 4º país no mundo de pais que enterram seus filhos. Doutor, ainda nessa linha do tempo em que o doutor... Porque a carreira do doutor inteira foi construída no serviço público, dentro do Ministério Público Estadual. E agora nós temos, o doutor pretende, né, com colocar o nome à disposição, avançar e talvez aí para um outro poder constituído, que é o legislativo. Mas lá as coisas são um pouquinho diferentes, né? Lá você depende de fazer política, você precisa, entre os pares e com a população também. O doutor, se eleito, como pretende viabilizar isso? Eu não estou falando de uma forma pejorativa, porque parece que quando a gente fala viabilizar alguma coisa dentro da política, sim, é de forma negativa, mas eu digo politicamente mesmo. Toda essa questão que é necessária por um político, mais que no Ministério Público enquanto promotor, agora procurador, não as coisas eram um pouco mais simples, né? As limitações também eram um pouco mais claras de um procurador, e na política não é muito assim. E como o doutor vê essa mudança, né, de perfil para a política? Lucas, embora promotor de justiça, também nos últimos 20 anos estive à frente de Conselho Estadual e também como membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. O que me exigiu transitar em Brasília e caminhar e conhecer esse lado e perceber que há um limite para as coisas. Eu estou pretendendo ocupar uma vaga no Senado, mas a minha bagagem vem comigo, a minha história vem comigo, e isso é respeitado. Até porque espero que toda a composição do Senado e do Congresso como um todo também seja reformulado, e essa velha forma de fazer política seja deixada de lado, seja também renovada. E acredito que isso vai ser renovado com os nomes que vão ser renovados. Se você puser os mesmos nomes sempre, você não vai renovar nada. E eu tenho essa esperança de que, não só no Mato Grosso do Sul, mas é uma expressão nacional esse renovo, e independente do que for, eu pretendo marcar posição com aquilo que o cidadão quer em termos de valores e princípios. Aqui no Estado, inclusive, Lucas, é um discurso que a gente vem acompanhando, esse discurso que o senhor faz, ele é um discurso que também ele se assemelha muito ao discurso do doutor Odilon de Oliveira, de ter a dificuldade, por exemplo, de ter próximo pessoas que não têm envolvimento com corrupção, com o judiciário, que não estejam sendo acusadas, que não tenha conta bloqueada, que não tenha risco. É difícil hoje, até para aquele novo na política, compor uma equipe para disputar uma eleição. O senhor necessariamente terá que estar ao lado de um candidato ao governo. Pelo menos é o que diz o sistema, ou pelo menos é o que se indica. E não é fácil num estado como o nosso. Nós temos um ex-governador aí que acabou de deixar, inclusive, passou uma noite na cadeia, usou tornozeleira. Temos um governador também que tem aí uma série de itens que pesam no judiciário, que a gente está esperando e acompanhando o que acontece, o que poderá vir a acontecer. E temos um ex-magistrado que se apresenta também como novo. O desafio de encontrar um candidato ao governo vai ser muito difícil? Está sendo difícil, doutor? Bom, nós temos aí algum tempo até as convenções e tudo é muito instável. É difícil prever exatamente quem realmente serão esses nomes. Mas acredito que qualquer partido inteligente vai procurar ouvir o clamor da população em apresentar nomes que não tenham do que se envergonhar. Essa é a minha expectativa. Bandeiras políticas. Nós temos... O senhor teria uma bandeira específica? O senhor pretende levantar que bandeira nessa pré-campanha e na campanha? Eu tenho para mim que o elemento família ainda é um instrumento essencial a ser preservado. E o que nós temos visto é a sabotagem da família por intervenções dentro dessa desagregação. É evidente que a impunidade é um elemento notório nisso tudo. Então, você vê desde a escola até altos postos na gestão e governo, a impunidade. Na escola, a impunidade vem através das inúmeras advertências que se tem. Nós estamos mentindo para essa geração, dizendo que ele pode fazer o que for o tempo inteiro, que ele só vai ser advertido.
Nós temos trabalhado nesses últimos 20 anos com aquilo que foi denominado Lei Arfuche, ou ex-Lei Arfuche, ou Lei Ex-Arfuche, eu já não sei mais, mas que simplesmente traz responsabilização, responsabilidade. O que é responsabilidade? É aquele que responde por. Daí, então, eu vou lidar e vou trabalhar o quanto possível para que essa linha seja mantida, não é? O cidadão de bem tem que ser respeitado. Ele não pode estar sob suspeita o tempo todo, como nós temos visto. O policial tem que ser respeitado, o professor tem que ser respeitado. Por quê? Porque eles respondem. Um professor, dentro da sala de aula, ele responde pelo que acontece. Por isso, ele tem que ser preservado na sua condição. E observar o fim social. O artigo 6º do Estatuto da Criança e Adolescente fala que o ECA é interpretado sob um tripé: função social, bem comum e direitos e deveres individuais e coletivos da criança e do adolescente. O fim social da escola é ensinar. E o profissional que tem sobre os seus ombros esse mistério é o professor. Eu preciso preservar o professor como elemento de autoridade e de modelo. Um mau professor também deve ser avaliado, não é? Então, o Senado, no ano que vem e nos próximos anos, vai ser palco de discussão de leis importantes. O Código Penal está tramitando por lá. Estão querendo deletar 1.200 verbos tidos como delitos das ações. Nós precisamos recrudescer esse tema. Não dá mais para lidar com essa frouxidão, com a criminalidade, a tolerância com o tráfico de drogas. Pretendo, então, contribuir com tudo aquilo que eu angariei nesse quarto de século, nesses 25, 26 anos com o Ministério Público. Fui promotor de Porto Murtinho, Ponta Porã. A fronteira ensina muito. Não tem como o Brasil ser entregue à bandidagem, ao tráfico, como nós temos visto. E é por isso que eu peço que esse cidadão, esse eleitor, avalie com cuidado, porque os que estão até agora aí e mantiveram a coisa como estão, precisam ter um grau de avaliação e um critério maior. Eles já tiveram essa oportunidade. E é por isso que eu peço, estou oferecendo o meu nome, para que, com toda a bagagem que eu tenho tido como promotor criminal, como procurador criminal, como promotor da infância e juventude, isso venha, de alguma forma, contribuir com a melhoria da qualidade de vida no nosso Brasil. Não, assim, doutor, sendo um pouco mais prático e claro, voltando à questão das composições políticas, nós temos três candidatos que despontam, e um lá embaixo que é o do PT, o Amaduti. Mas nós temos também André Putinelli, que teve problemas judiciais, inclusive chegou a ser preso, mas ainda nenhuma condenação. Temos o governador Reinaldo Azambuja, que também teve o nome envolvido em algumas denúncias. E temos o juiz Odilon, que não só toma vantagem, mas usa isso como discurso. Eu não quero desvalorizar a palavra discurso, mas é o que ele leva para o eleitor novo. Ele não seria o que sobra, digamos assim, dentro dessa linha que o doutor trabalha? Pelo menos é o que as pesquisas parecem apontar, não é? Mas a ligação entre o doutor e ele existe? Doutor Odilon? Isso. Doutor Odilon, para mim, é um modelo de juiz, é alguém com quem eu aprendi muito, é um homem respeitado, é um orgulho para o Mato Grosso do Sul. Então, imagino que... Mas ainda precisa esperar o partido, o doutor acha? Veja, nós estamos ainda definindo quem serão esses candidatos. Antecipar agora qual seria o melhor candidato a qualquer que seja o cargo, seria... Mas o apoio... Em que sentido? O apoio político do doutor Harfuch. Eu faço parte de um partido, não é? E que pode também ter o seu candidato a governador lançado. Isso tem que ser observado. É por isso que eu me reservo a aguardar um pouco mais. É algo muito recente. O momento é de negociação, de avaliação, né? Mas enquanto não sou ninguém para avaliar, mas eu tenho o doutor Odilon como um nome para que o Estado se orgulhe. Doutor, a gente quer agradecer, dizer ao senhor que foi a primeira vinda do senhor aqui. Nós, com certeza, o convocaremos, o convidaremos a voltar à CBN para falar um pouco mais dessa sua pretensão, dos seus projetos, da sua visão de país, visão de Estado, visão de futuro. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Neto, e espero que realmente nós tenhamos uma mudança na sorte do Brasil, e isso está nas mãos de cada um desses eleitores que estão nos ouvindo. Conversamos com o Procurador de Justiça, licenciado, Dr. Sérgio Harfuch, do PSC, pré-candidato ao Senado da República.